Segunda Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19. Convido a igreja mais uma vez para que leiamos alternadamente. Leamos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E então foi a Naamã e disse ao seu senhor: assim falou o jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, seu servo, para que cuides da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede, procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixando-a vir a mim, e saberá que é o profeta de Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura a Abana e a Faca, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e em cuja presença estou, não aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Isso perdoe o Senhor, o teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom,
quando assim me prostrar na casa de Rimmon, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, te somos gratos, ó Deus, porque já nos alegramos nesta noite em Tua presença, em Tua casa, ó Deus. Somos-te gratos porque temos a certeza de que fomos acolhidos pelo Senhor, porque Tu és um Deus gracioso, um Deus maravilhoso. Somos gratos a Deus porque podemos louvar, bendizer, adorar e agradecer o Senhor livremente, ó Deus, em nosso país. E porque agora podemos abrir a Tua palavra e estudá-la, Senhor. Pedimos que fales conosco, que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração, movendo, ó Deus, as barreiras que muitas vezes se colocam entre o nosso ouvir e o praticar dos Teus ensinamentos. Que nessa noite nós saiamos daqui convencidos que ouvimos a Tua voz, mas para que isto ocorra, ó Deus, que o Teu Espírito nos ilumine e que eu possa estar escondido na cruz de Jesus Cristo. É o que suplicamos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Se os irmãos fecharam, voltem a abri-la neste texto, 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19. Meus queridos, através de uma série de estudos, nós temos pensado no que é a Igreja de Jesus Cristo. Já temos definido da seguinte forma: igreja é um organismo vivo, onde os eleitos, regenerados e justificados, chamados por Deus, se congregam, aprendem e preservam os ensinamentos de Cristo, desenvolvem os dons para a edificação de todos, buscam-se santificação e se preparam para dar razão da esperança que sustentam e para anunciar a mensagem àqueles que não conhecem ainda as boas novas de salvação. E é sobre esta última parte da definição que nós queremos conversar mais uma vez com os irmãos. A igreja existe para anunciar a mensagem àqueles que não conhecem as boas novas de salvação. Observemos nesse texto algumas verdades sobre o compartilhar das boas novas de salvação. Meus amados, esse texto conta a história de uma jovenzinha que, numa incursão da Síria em Israel, foi levada cativa. Não nos é dito o nome desta jovenzinha, não nos é dito a idade desta jovenzinha, e também não nos é dito se ela permaneceu ali por muito tempo ou depois pôde voltar para a sua terra, para o convívio dos seus pais. Mas nos é dito muita coisa sobre a permanência desta jovenzinha. E a permanência desta jovenzinha ali naquele lugar, ali na casa de Naamã e sua esposa, nos ensinam muito sobre proclamação das boas novas. E eu quero destacar algo extremamente necessário se eu e vocês, a semelhança desta jovenzinha, queremos proclamar boas novas, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu e vocês necessitamos fazer, se queremos proclamar as boas novas de salvação em Cristo, é preservar a nossa identidade neste mundo. Preservar nossa identidade neste mundo. Essa menina foi arrancada da sua pátria, ela foi arrancada da casa dos seus pais, ela foi transformada em uma escrava, ela foi levada para a Síria. Na época dos reis de Israel, a Síria era um conjunto de cidades-estados, entre os quais existiam as principais cidades: Zobá, Gesura, Arã e Damasco. E a Síria, esse conjunto de cidades-estados, era inimiga de Israel. E era inimiga de Israel por questões geográficas, por questões econômicas e por questões políticas. A religião da Síria era completamente diferente da religião dos israelitas. Eles eram politeístas, as suas divindades eram femininas e eram divindades baseadas em astros solares e lunares.
O rei, o monarca, era considerado um elo de ligação entre as pessoas e os deuses. E as pessoas se achegavam ao rei para que ele fizesse essa mediação, tanto no culto quanto prestavam, quanto nas bênçãos que eles desejavam receber. Notem, neste texto não nos é informado o nome desta menina, não nos é informado a idade desta menina. Mas o texto nos diz que numa incursão da Síria no território israelense, ela foi levada cativa e foi entregue à mulher de Naamã para que a servisse como escrava. E Naamã era um homem tremendamente conhecido na Síria. Era um herói de guerra, vitorioso em diversas batalhas, um homem de grande fama diante do rei. Porém, ele era leproso. Essa menina, não sabemos por quanto tempo ficou ali, não sabemos se ela voltou para sua casa, mas esses 19 versículos nos informam que desta menina foi retirado tudo: a sua pátria, o convívio com seus pais, o convívio com a liderança e com o ambiente religioso que ela desfrutava, os seus sonhos, os seus projetos, as suas perspectivas de vida, tudo foi tirado dessa menina, menos a sua identidade, menos a sua fé. E eu pergunto, se eu e vocês estivéssemos no lugar desta jovem, qual seria a nossa reação? Se nós, meus queridos, fôssemos retirados do nosso lar, do convívio com os nossos pais, se nós fôssemos retirados do nosso país, se nós perdêssemos os vínculos com o ambiente religioso, ético e moral em que nós estávamos, se nós fôssemos transformados em escravos, o que nós pensaríamos em relação ao nosso Deus? O que nós pensaríamos em relação ao cuidado de Deus para conosco? Nós preservaríamos ainda a nossa identidade? Nós preservaríamos ainda a nossa fé? Continuaríamos firmes, convictos, preservando nossos valores, a nossa identidade, ou nós nos envergonharíamos dela? Meus queridos, muitos em situações semelhantes se deixam consumir pela revolta. Afinal de contas, onde estava Deus quando tais coisas aconteceram? Onde estava o Deus de Israel quando permitiu que os sírios invadissem a sua terra, e além de invadirem a sua terra, levassem cativos, levassem escravos, dentre eles esta menininha? Muitos seriam tomados por dó de si mesmo, pela autocomiseração. Isso só acontece comigo, porque isso teve que acontecer comigo, porque isso teve que acontecer na minha vida. Outros talvez se sentissem injustiçados e abandonados pelo próprio Deus, porque afinal, os deuses da Síria aparentemente tinham dado vitória aos sírios, enquanto o Deus de Israel não havia permitido que eles ficassem em segurança. Meus amados, é possível que outros se deixassem influenciar pelos valores e pela religião dos povos aonde passaram a residir. É possível que outros se conformassem com a cultura pagã e se paganizassem, porque afinal de contas não lhes restava aparentemente nenhuma esperança. Mas esta menina nos ensina muito sobre como viver nossa fé em ambientes de pressões, de dificuldades, em ambientes hostis. Ela nos ensina muito sobre como viver nossa identidade em lugares onde a nossa identidade não é respeitada, não é aceita, não é bem vista, não é bem quista. Essa menina ensina-nos muito em como ser uma luz quando as trevas ao nosso redor são abundantes. Há muitos adolescentes, jovens, adultos que têm negado a sua fé por muito menos que isto.
Há muitos que têm negado a sua fé e se envergonhado da sua identidade unicamente porque querem ser bem vistos em sociedade, porque querem ser aceitos em sociedade, porque querem ser bem recebidos no meio em questão. Há muitos que estão abrindo mão daquilo que são, se conformando com o mundo, imitando os seus hábitos, costumes e atitudes para não serem taxados de fanáticos ou servos e servas do Deus Altíssimo. Há muitos que têm se esquecido de quem são, de qual é a sua identidade, de quem é o seu Deus, de quais são os seus valores, de qual é a sua moral, de qual é a sua ética, de como devem ser, de como devem resplandecer, cedendo a pressões muito menores que a dessa jovenzinha na casa de Naamã, que a dessa jovenzinha enquanto escrava, longe da casa dos seus pais. Meus amados, essa jovem perdeu tudo, mas não perdeu a sua identidade. E observe, se nós quisermos ser relevantes para o reino de Deus e no reino de Deus, nós não podemos abrir mão da nossa identidade. Nós precisamos preservar a nossa identidade, custe o que custar, doa o quanto nos doer, demande o sacrifício que demandar. Nós não podemos simplesmente ignorar quem somos diante do nosso Deus. Portanto, para que eu e vocês possamos proclamar boas novas de salvação, as pessoas precisam ver essas boas novas encarnadas em nós. As pessoas precisam ver que há uma identidade diferente que nos caracteriza. As pessoas precisam ver que em nós há valores dos quais nós não estamos dispostos a abrir mão para agradar esta ou aquela pessoa, para estar bem com esta ou aquela pessoa, para ser aceitável neste ou naquele meio. Preservar a nossa identidade. Não vamos evangelizar ninguém, não vamos proclamar as boas novas, não vamos conseguir convencer alguém a olhar para Jesus como seu Salvador e Senhor, ainda que isso seja parte da nossa proclamação, porque quem convence é o Espírito Santo, se nós não mostrarmos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Há uma segunda lição nesse texto, meus amados. Eu e vocês proclamamos as boas novas de salvação quando preservamos a nossa identidade em primeiro lugar, mas o fazemos também quando nós nos compadecemos daqueles que nos cercam. Pode parecer que em circunstâncias adversas e desafiadoras, a nossa maior tarefa seja preservar a nossa identidade. Olha, se eu não me desviar dos meus conceitos, das minhas convicções e da minha fé, olha, isso já é muito. Pode parecer a muitos que no ambiente de pressão ou não se deixar conformar já é suficiente, mas esse texto nos ensina que é possível ir além, é possível ir além. Notem que a menina, percebendo a situação do seu senhor, ele era leproso, olhou para ele com compaixão, olhar para aquele que a havia escravizado, olhar para aquele que a havia retirado da casa dos seus pais, para aquele que a havia retirado da sua terra, dos seus valores, da sua religião, olhou para aquele homem com compaixão e disse a pessoa certa, a esposa de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, este o restauraria da sua lepra. Meus amados, evangelização, proclamação começa com compaixão. Se nós não nos compadecermos daqueles que estão ao nosso redor e que estão caminhando para o inferno, nós não lhes anunciaremos as boas novas, porque acharemos que eles não precisam de salvação. Ora, só há um nome dado entre os homens pelo qual todos nós seremos salvos, e é o de Jesus. E se esse nome não for proclamado, e se esta pessoa não entregar a sua vida a Jesus, ela vai perecer. Deus não deu outro caminho, não deu outra alternativa. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, notem
e tão somente todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, eu e vocês precisamos sim olhar para aqueles que estão ao nosso redor com compaixão. Conhecesse ele, a Jesus Cristo, e Jesus Cristo transformaria a sua vida. Conhecesse ele, Jesus Cristo, e Jesus Cristo mudaria a sua história. Conhecesse ele, a Jesus Cristo, e Jesus Cristo o curaria do maior de todos os males, que é o pecado, da pior de todas as doenças, que é o pecado. Aquela jovenzinha, olhando para o seu Senhor, disse: poxa, se ele estivesse na minha terra, se ele estivesse lá em Samaria, o profeta de Deus o restauraria da sua lepra. Note, meus queridos, nessa atitude há algumas lições muito importantes. Primeira, não havia no coração desta jovem um sentimento de injustiça e nem de dó de si mesma. Ela entendia que ela era escrava sim, era cativa sim, mas acima dela havia um Deus nos céus, que estava cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando da sua história, e que ainda ali, na escravidão, havia um propósito de Deus para a sua existência. Em segundo lugar, nós observamos que não havia mágoas ou ressentimentos por parte daquela menina em relação àqueles que a haviam levado cativa, porque se houvessem mágoas e ressentimentos, ela não conseguiria experimentar compaixão. Quando nós olhamos para aqueles que muitas vezes nos criticam, nos julgam, nos caluniam, nos difamam, com mágoas ou ressentimentos, nós não conseguimos sentir compaixão dessas pessoas, muito menos proclamar a palavra de salvação, proclamar a mensagem da parte de Deus. Ela compadeceu-se do Senhor e apontou-lhe uma oportunidade de cura. Às vezes nós imaginamos que é necessário um discurso elaborado para evangelizarmos alguém, que é necessário um compêndio teológico para que possamos apresentar Jesus a alguém. Mas essa menina simplesmente disse: poxa, se ele estivesse lá em Samaria, o profeta de Deus o restauraria da sua lepra. E em terceiro lugar, ela acreditava naquilo que falava, ela acreditava que Deus estava atuando através do profeta, que se este estivesse em Samaria, note, ela não tinha combinado nada com Eliseu, se este estivesse em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. 2 Reis capítulo 5, versículo 3. Um dos grandes problemas, meus queridos, do cristianismo hoje é que nós vivemos tão imersos em nossa individualidade, às vezes encharcados de mágoas e ressentimentos com as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas muitas vezes nos tratam com desumanidade, com crueldade, ou nos expõem ao ridículo, ou nos caluniam, ou nos difamam, a tal ponto de não sentir compaixão por elas. Ou muitas vezes nós, cristãos, estamos tão encharcados em nossos prazeres e no desfrute das bênçãos da nossa salvação, que achamos que os que estão lá fora não precisam daquilo que nós já temos. Meus amados, uma época em que os recursos eram totalmente diferentes dos nossos, a lepra era uma doença terrível, devastadora. As pessoas leprosas, virtualmente, elas deveriam ser separadas do convívio social, ou se estivessem em convívio social, como Naamã estava, deveriam ser pessoas que se postassem à distância daqueles que conviviam com eles, dos seus próprios subordinados, no caso de Naamã, da sua própria esposa, no caso de Naamã. Não havia os tratamentos modernos, não havia os antibióticos para tratar essa doença incurável. E diante disso, essa menina olhou para ele com compaixão. Compaixão. E se causou compaixão esta doença que assolava Naamã no coração dessa menininha, quanto maior deve ser a nossa compaixão por aqueles que estão doentes mortalmente em função do pecado. Mais destrutível do que a lepra, mais terrível do que a lepra, mais mortal que a lepra. Porque a lepra pode separar alguém da sua saúde, da sua família, do convívio social, e pode levá-lo à morte, morte física. Mas a ausência de Jesus como único e suficiente Salvador pode levar a pessoa à morte espiritual.
a eterna separação dela para com Deus. E se isso não causa em nosso coração compaixão, nosso coração realmente foi tocado pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo? Meus amados, temos nos incomodado com a situação das pessoas que estão ao nosso redor sem Jesus. Isso tem nos entristecido. A compaixão ou a indiferença em relação ao destino eterno destas pessoas. Temos apontado para Deus como aquele que pode mudar a história. Ouvi um testemunho do Paulo César, grupo Vencedores por Cristo, e achei impactante o seu testemunho. Ele perdeu a esposa há não muito tempo atrás, casou-se novamente e estava em viagem para o estado do Paraná, onde foi cantar com o seu grupo numa igreja, e de volta hospedou-se numa pensão, ele e sua esposa, e no café da manhã ele tentou evangelizar a mulher daquela pensão, mas percebeu que ela já era crente, já era salva, e que ela havia entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E então, pouco tempo depois, veio o esposo daquela mulher, o senhor alto, e disse: minha esposa disse que o senhor tentou falar de Jesus para ela, tentou evangelizá-la. Ele disse: sim, mas nós já somos crentes, nós já entregamos a nossa vida para Jesus. E ali eles passaram a conversar, e o Paulo César perguntou: mas como se deu a sua conversão? Ele falou: o senhor nem queira saber, pastor, se deu de um jeito muito diferente. Ele falou: agora que eu fiquei curioso, agora que eu quero saber mesmo, como é que se deu a sua conversão? Ele disse: olha, eu estava tomando banho, e num carro de som, eu ouvi uma música que impactou a minha vida, que tocou profundamente, e a partir daquele momento eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas que música foi essa? Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz derramou por mim sangue tão puro, foi assim que me salvou. Ali eu percebi que a minha vida era uma vida de pecado, de sujeira, de transgressão. Eu confessei os meus pecados, eu me arrependi, eu entreguei a minha vida a Jesus. E a esposa perguntou: o senhor sabe quem compôs essa música? Ele falou: não faço a mínima ideia, eu ouvi no carro de som. Ele falou: pois é, quem compôs essa música, esse é o senhor, está à sua frente. E ali todos choraram ao perceber o efeito da graça de Deus. Uma música ouvida no carro de som, uma palavra dita por uma menininha, a esposa de um homem leproso. Deus usa os meios mais extraordinários, queridos, mas para que isto ocorra, eu e vocês precisamos ter no nosso coração dilatado, preenchido pela compaixão. Terceira e última lição desse texto: eu e vocês anunciamos as boas novas, primeiramente preservando a nossa identidade, em segundo lugar, manifestando compaixão para com aqueles que nos cercam, em terceiro lugar, testemunhando do poder de Deus. Olha que desejo bonito do coração daquela menina. Poxa, tomara ele estivesse em Samaria, lá há um profeta, e este profeta o restauraria da sua lepra. Ela deseja a cura do seu Senhor, e ela aponta para a possibilidade de cura para o seu Senhor. O profeta que estava em Samaria, Eliseu, agia pelo poder de Deus, e essa jovenzinha tinha fé de que se aquele homem fosse até Samaria, ou estivesse em Samaria, Deus agiria por meio do profeta, e o curaria e o restauraria da sua lepra. Ela não sabia o processo pelo qual isso ocorreria, mas ela tinha certeza de como acabaria. Quando eu e vocês temos compaixão pelas pessoas e proclamamos a Jesus Cristo, meus amados, não importa o processo. Se isso ocorrerá através de uma música que nós cantamos, foi ouvida em nossa live, se isso ocorrerá através de um cântico que nós entoamos na solidão do nosso lar, se isso ocorrerá no nosso testemunho, na nossa proclamação, não importa o meio pelo qual Deus agirá, mas o processo é certo. Aos escolhidos de Deus, essa mensagem vai chegar, vai penetrar no coração e vai frutificar. As palavras dessa menina chegaram aos ouvidos de Naamã, e ele foi então até o rei da Síria pedir autorização para ir até Israel. E o rei da Síria deu-lhe mais do que uma autorização, deu-lhe uma carta de recomendação ao rei de Israel.
E então ele levou 200 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou um peso que não precisaria levar, porque Eliseu não aceitou estas coisas das suas mãos. E então ele foi até o rei de Israel, apresentou-lhe a carta, e o rei de Israel estranhou muito, porque ele disse: escute, por acaso eu sou Deus, que dá a vida e que retira a vida, para ter o poder de curar este homem da lepra? Escuta, o Senhor está procurando pretexto para romper conosco. Então Eliseu, ouvindo esta fala, ouvindo este diálogo, disse: deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. 2 Reis 5:8. Naamã então foi com seus carros e cavalos até a porta da casa de Eliseu. E notem as particularidades desse encontro. Eliseu não o atendeu, não se deixou conhecer, não saiu à porta. Ele disse apenas, através de um mensageiro: diga a ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficarás limpo. 2 Reis 5:10. Naamã ficou indignado. Ele esperava um tratamento diferente, ainda mais com uma carta de recomendação do seu rei. Ele esperava maior deferência. Ele estava voltando indignado para sua casa. E notem os meios pelos quais Deus age. Note os meios pelos quais o Espírito Santo, meus amados, trabalha. Ele voltaria com a sua lepra e voltaria com a sua indignação para casa, e certamente expressaria sua imensa irritação com aquela menina que lhe fez uma proposta que não se concretizou. Mas os seus servos disseram: olha, está certo que em Damasco existem rios mais limpos, Abana e Farfar. Está certo que o Senhor, em seu pensamento, está dizendo: olha, por que não mandou então me banhar nos rios que existem lá em Damasco? Por que banhar-me no Jordão? Mas ele te pediu alguma coisa difícil? Se ele te pedisse uma coisa muito difícil, o Senhor não o faria. Ora, ele trouxe uma pequena fortuna para oferecer a Eliseu. Se ele pedisse além disso algo mais, e algo mais difícil, o Senhor não faria. Mas ele disse apenas: banha-te no Jordão 7 vezes e serás curado. E as sábias palavras daqueles homens, usados pelo Espírito Santo, foram suficientes para levar Naamã a despir-se de suas vestes, expor toda a miséria da sua doença e banhar-se 7 vezes no Jordão. Notem, meus amados, ele teve que despir-se de sua capa e expor diante dos seus servos toda a miséria do seu estado como um homem leproso. Ele teve que ter fé na palavra de Deus através do profeta e banhar-se por 7 vezes. Nós somos muito imediatistas. Será que nós nos banharíamos 7 vezes? Ou da primeira vez olharíamos para a pele e nada? Na segunda vez olharíamos para a pele e nada? Não, esse profeta está zombando de mim, não é possível. Na terceira vez olharíamos para a pele e nada. Na quarta vez, olha, quer saber? Já passei vergonha demais, não quero saber de me banhar mais no Rio Jordão. Na quinta vez, a sexta vez, mas olhe como o propósito de Deus se cumpriu na vida de Naamã. Olhe como o Espírito Santo trabalhou na sua vida a tal ponto que ele foi se banhando uma vez após outra, cheio de fé no seu coração, e na 7ª vez, quando ele se levantou, a sua pele estava completamente restaurada. Era como a pele, diz o texto, de uma criança. Era como uma pele de uma criança. É isso que acontece com o pecador. Ele tem que despir-se das capas que escondem o seu pecado, a sua miséria, a sua degeneração, a sua corrupção. Ele tem que desnudar-se na presença de Deus. Ele tem que acreditar na palavra de Deus. Ele tem que imergir na graça de Deus. E imergindo na graça de Deus, ele é restaurado, ele é transformado, ele é mudado. Mas isso foi apenas a pequena parte da história
e a parte menos interessante da história, e a parte mais transitória da história. Por quê? Porque depois ele voltou até a casa do profeta e disse: não, eu insisto que recebas os meus presentes, receba aquilo que eu trouxe. Eliseu disse: de jeito nenhum, eu jamais receberei aquilo que o Senhor trouxe. Ele disse: então permita-me que eu leve um pouco da terra aqui de Israel, para que eu lá possa me ajoelhar nessa terra, porque eu não vou me ajoelhar diante de outros deuses, senão diante do Deus de Israel, e eu não vou oferecer holocaustos aos outros deuses, senão ao Deus de Israel. Aquele homem, mais do que transformado da sua lepra, saiu transformado em sua alma. Aquele homem veio ali como um maldito leproso e saiu como um homem salvo e transformado pela graça de Deus. Agora eu quero que você use a imaginação. Vamos imaginar? Pense no retorno de Naamã para a sua casa. Pense na alegria dele de ter sido curado fisicamente e espiritualmente. Os irmãos conseguem imaginar a alegria dele sendo recebido pela sua esposa? Consegue imaginar a gratidão dele por aquela menininha que ele apontou a possibilidade de cura? Consegue imaginar a cena? Eu e você somos convidados, meus amados, a também experimentar esta alegria, de ver um pecador se arrependendo, de ver uma vida sendo transformada, de ver uma vida sendo salva, de ver alguém que estava nas trevas ser transportado para a maravilhosa luz, nas garras do diabo estar sob a ação do Espírito Santo de Deus. Eu e vocês somos convidados a experimentar a alegria ao proclamar a mensagem de Cristo, sentindo compaixão por aqueles que estão perdidos, ao testemunhar do poder de Deus, ver esse poder de Deus agindo e alegrar-se nele. Que Deus use a minha vida, que Deus use a sua vida, para que jamais venhamos a negar nossa fé, nossa identidade, quem nós somos, onde quer que nós estejamos, sejam quais forem as pressões. Que Deus opere na minha vida e na sua vida, para que nós, meus amados, possamos ter o nosso coração movido e preenchido por compaixão para com aqueles que estão perdidos e perecendo ao nosso redor, caminhando para o inferno. E que eu e vocês, em tempo oportuno, possamos apontar para aquele que cura, para aquele que transforma, para aquele que regenera, para aquele que dá um novo começo, para aquele que dá uma nova história, para aquele que conduz à eternidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.